Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio Miranda. Continuação do capítulo 4. O intervalo. Muito trabalho, no entanto, desenvolve-se no mundo espiritual entre uma sessão e outra. Trabalho complementar, como vimos, embora de menor vulto, e trabalho preparatório muito mais amplo, difícil e constante. Companheiros nossos, por várias vezes, nos têm falado de verdadeiras sessões mediúnicas que se realizam nas horas mortas da noite com os médios desdobrados pelo sono fisiológico. Este trabalho preparatório é particularmente indicado para os casos em que os espíritos a serem tratados acham-se de tal forma envolvidos em vibrações pesadas que o contato direto com o corpo físico do médium poderia acarretar choques penosos e até perigosos. Nestes casos, os mentores levam a um ponto de reunião tanto os componentes encarnados do grupo quanto os espíritos necessitados. A tarefa preliminar desenrola-se sob condições que ainda desconhecemos, mas, ao manifestar-se, afinal, no grupo encarnado, o espírito está mais predisposto ao entendimento, ou pelo menos não tão impetuoso e violento, e talvez mais afeito à organização mediúnica. São inúmeras, porém, as tarefas desenvolvidas durante a semana, entre uma sessão e outra, com os companheiros que se acham em tratamento e já tiveram uma ou mais manifestações no grupo. Com frequência ouvimos-los referirem-se aos encontros que mantivemos no mundo espiritual durante os nossos desprendimentos. O doutrinador tem que estar bem atento a esse pormenor. É necessário lembrar-se de que o espírito manifestante nem sempre está consciente do fato de que os encarnados esquecem-se do que se passa enquanto estão desdobrados pelo sono comum. Por outro lado, não deve fingir que sabe de tudo, porque a uma pergunta mais embaraçosa ele terá que confessar sua ignorância. A atitude indicada é conservar-se na expectativa e acompanhar com extrema dedicação o pensamento do companheiro manifestante naquilo que ele vai dizendo. Não se esqueça de que os espíritos nessa condição pensam alto, ou seja, praticamente tudo quanto formular no pensamento o médium transmite. Um deles me disse certa vez: "Eu sei, você já me falou sobre isso no nosso encontro." Outros me perguntam: "Por que você me chamou aqui?" É preciso estar preparado para uma resposta que não revele total ignorância e surpresa, nem um conhecimento que nossa memória consciente não guarda. Em casos como esse, é preferível ser honesto e dizer ao companheiro que ele precisa lembrar-se de que os seres encarnados não costumam registrar na memória consciente aquilo que fizeram em seus desdobramentos. Um desses disse-me ao reiniciar o diálogo interrompido na semana anterior: "Acho que dei um fora." E contou o caso. Durante a semana, introduzira-se sorrateiramente em uma reunião que mantivemos no espaço com aqueles que ele chamou de nossos diretores. Ficara escondido atrás de uma coluna a observar e ouvir, certo de que ninguém ali sabia da sua presença. Ao que tudo indica, tencionava espionar a nossa reunião. Depois descobriu que, ao contrário, não apenas sabiam que ele estava ali, senão que o haviam permitido, pois era até esperado. Não sei o que foi feito e dito nessa reunião, mas é certo que, ao manifestar-se no grupo mediúnico na semana seguinte, ele estava profundamente modificado e até mesmo atônito. Não sabia o que se passara com ele, mas disse que olhara no espelho
e não se reconhecera. Perdera a noção da sua identidade pessoal. Isto foi o princípio de um processo de regressão de memória em que se precipitou e ao qual me referi a Lures neste livro e de que resultaria a sua libertação. Em certos grupos de desobsessão, a atividade noturna nos intervalos das sessões é muito intensa. Os mentores espirituais levam os encarnados, desprendidos pelo sono, a reuniões de estudo, de trabalho, de debates e planejamento, ou a descidas profundas e perigosas nos antros milenares da dor, de onde às vezes resgatamos companheiros a serem doutrinados em futuras sessões. Já narrei aqui um caso de zoantropia em que o infeliz companheiro ficara reduzido à forma física de um fauno. Esse irmão foi resgatado ao mundo tenebroso do sofrimento superlativo numa incursão de que um de nós encarnados conseguiu preservar a lembrança fragmentária ao despertar. As imagens eram a de um sonho comum, mas, como sempre acontece nesses casos, de extremo realismo. Os componentes do grupo, dirigidos pelos benfeitores espirituais, encontravam-se em vasta região desolada, sombria e agreste, que haviam alcançado numa condução rústica que fazia lembrar um jipe terreno. A certo ponto pararam, desceram e fizeram o resto do percurso a pé. As peripécias seguintes da jornada não ficaram documentadas na memória do companheiro desperto. Lembra-se ele, no entanto, de uma cena fragmentária no regresso. Estava do lado de dentro de uma caverna, cujo único acesso ao exterior era uma espécie de chaminé estreita aberta na rocha. Alguns companheiros ficaram de fora, enquanto os de dentro passaram para eles com enorme dificuldade, algo que traziam com extremo cuidado nos braços, enquanto milhares de formigas pretas e agressivas atacavam ferozmente aqueles que se empenhavam na tarefa. 1 ou 2 semanas depois, aquele algo que havia sido resgatado manifestou-se no grupo. Era um ser humano. A indignação dos guardiães do pobre irmão foi inconcebível, pois, segundo apuramos, aquele ser, reduzido à mais abjeta condição humana, era figura importante para seus esquemas nefastos. Na imagem das formigas agressivas que nos atacavam, ficou documentada a reação tremenda que desenvolveram para impedir-nos. De outra vez, recordei-me com extraordinária lucidez de algumas cenas ocorridas numa dessas incursões em território perigoso e agreste. Fomos recebidos no local, escuro e opressivo, com alguns sinais de cordialidade ou pelo menos sem hostilidade. Há depois um branco do qual nada me lembro. Vejo-me a seguir, já no final dessa visita, sendo perseguido por um grupo belicoso que tentava agarrar-me para retirar de mim certa quantidade de sangue. Uma das criaturas, uma mulher, trazia nas mãos uma longa seringa contendo já um pouco de sangue, grosso e escuro, que pingava no chão. Nesse momento, comecei a escapar-lhes. Era como se eu levitasse. Via-os correrem desesperadamente atrás de mim, a uns poucos metros abaixo, enquanto eu me afastava, como se voasse, pouco acima de suas cabeças. Algumas semanas depois, apresentou-se o chefe daquela região tétrica numa incorporação mediúnica. Estava indignado porque eu havia escapado. Precisavam do meu sangue para os seus trabalhos e do sangue de nossos companheiros encarnados também. Eu ficaria surpreso, disse,
se soubesse daqueles que o haviam doado espontaneamente a troco de favores, em pactos que garantiam a uma parte muitos sucessos na vida material e a outra o evidente domínio sobre seus espíritos. Ele veio disposto a arrebatar-nos o sangue de qualquer maneira. Um de nossos médiuns conseguiu registrar com grande precisão e detalhamento uma dessas incursões. A meu pedido, escreveu todo o relato, enquanto ainda bem vivo na memória, o que muito se nos serviu depois. Nem sempre, no entanto, nos lembramos de tais episódios. Às vezes, os próprios benfeitores espirituais incumbem-se de condicionar-nos ao esquecimento, dado que a recordação poderia prejudicar-nos de alguma forma ou ao trabalho. Por outro lado, essas incursões são às vezes também no mundo superior, para onde nos levam amorosamente companheiros competentes e seguros, a fim de podermos assistir a reuniões de estudo e planejamento com nossos maiores. É difícil, porém, conservar a lembrança delas. Ficam apenas as linhas mestras das instruções recebidas, sob a forma de frases soltas ou de símbolos que se imprimiram nos nossos arquivos perispirituais. Outro aspecto importante que precisa ser abordado no aproveitamento desses intervalos entre uma sessão e outra é o da prece. Como as sessões se realizam usualmente uma vez por semana, durante os dias em que aguardamos as próximas manifestações, precisamos ter a atenção voltada para os companheiros que se acham em tratamento no grupo, não apenas aqueles que ainda não foram convertidos, mas também aqueles que já se acham recolhidos para tratamento nas instituições especializadas do além. Eles precisam de nossas preces e do nosso pensamento construtivo e amoroso, tanto quanto necessitamos do apoio dos nossos benfeitores. A prece é o fio que realiza esse milagre. Não podemos esquecer-nos de que os companheiros desarvorados, que receberam o primeiro impacto de uma incorporação e doutrinação, ficam com os ânimos ainda mais acirrados contra nós. Durante a semana toda, haveremos de sentir-lhes a presença ou as mensagens vibratórias de seus pensamentos hostis. Lembremo-nos de que não o fazem por maldade intrínseca e irredutível, e sim por desconhecimento e defesa. Estão convencidos da legitimidade de seus propósitos e da nossa posição de intrusos, que nada tem a ver com os seus problemas pessoais e os seus planos. Sem dúvida alguma, tentarão criar-nos dificuldades quando nada com as vibrações negativas de seu pensamento. É claro que provocarão em nós sensações de angústia indefinível, mal-estar, depressão e desânimo. Só a prece pode socorrer-nos em tais situações. Oremos por eles, mas com fervor, com amor. É hora de pôr em prática, com toda a convicção, o preceito evangélico que nos recomenda amar os nossos inimigos. Embora não os consideremos como os tais, eles assim se consideram. Envolvamo-los numa atmosfera de amor e compreensão, de tolerância e paciência, e procuremos desenvolver as suas agressões mentais com o nosso pensamento de afeição e carinho, implorando a Deus que os ajude, que lhes mostre a verdade, que lhes ilumine os corações, onde também existe amor em potencial, pronto a emergir, novamente, das cinzas de muitos sonhos e das sombras de muitas agonias. A qualquer momento que pudermos recolher-nos para a prece, especialmente nas horas e locais em que costumamos meditar, oremos por eles com muito amor mesmo,
Não é difícil. Imaginemo-los como companheiros muito queridos, filhos, parceiros de antigas lutas e até credores nossos a quem muito devemos. Com frequência impressionante o são mesmos, além de irmãos que serão sempre invariavelmente. A doutrinação é um ato de amor. Aquele que não souber amar sem reservas, ou que somente puder amar aqueles que o amam, não está preparado para essa tarefa. É extraordinário o poder da prece, diria mesmo miraculoso, não fosse tão abusada essa palavra extraordinária. Inúmeras e repetidas vezes temos presenciado o seu poder invencível. Às vezes, o irmão atormentado, ao manifestar-se pela segunda ou terceira vez, mostra-se extremamente perturbado pelas nossas preces. Um deles disse-me irritado: "Você vive rezando." Outros se confessam paralisados em pensamento e ação. Não conseguem mais raciocinar com clareza e levar adiante os projetos em que estavam empenhados. Perseguições, obsessões, desmandos de toda sorte. Um deles me disse certa vez que havia interceptado meus telefonemas. A telefonista recebera-os em seu lugar, mas sua referência provava que ele tomara conhecimento da minha atividade mental e emocional durante a semana, pelo menos naquilo que fora deliberadamente dirigido para ele. Para resumir e insistir num ponto já mencionado alhures neste livro, o trabalho de doutrinação não se resume às poucas horas em que conversamos diretamente com os espíritos incorporados aos nossos médiuns. Ele se projeta ao longo dos dias e segue nas realizações da noite, quando em desdobramento acompanhamos nossos mentores nos contatos e nas tarefas que se desenrolam no mundo dos espíritos. Mantenhamos uma atitude vigilante, construtiva, atenta a pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que se revelam subitamente de enorme importância na decifração do enigma que esses amados companheiros trazem em si e que não podem resolver sozinhos. Muita gente ainda não descobriu que a essência dos milagres evangélicos é o amor. Quando Cristo disse que um dia poderíamos fazê-los também, não estava apenas acenando com uma visão quimérica para que fôssemos bonzinhos. Ele nada disse que não se conformasse com as suas íntimas convicções, antevisões e experiências. O amor é realmente milagroso e a prece um instrumento daqueles que querem realizá-lo. A tarefa dos seres encarnados num grupo mediúnico de desobsessão é pouco mais que isso: assistirem à constante realização do milagre sempre renovado do amor.